conversar hoje um pouco sobre tromboembolismo pulmonar. A tromboembolia pulmonar e a trombose venosa profunda são manifestações clínicas de uma mesma doença, a tromboembolia venosa. A TEP é a terceira causa de mortalidade entre as doenças cardiovasculares agudas. E a causa comum de óbito entre indivíduos hospitalizados. A TEP resulta comumente de uma trombose venosa profunda formada no sistema venoso profundo dos membros inferiores, em topografia proximal, mas também incluindo a veia poplítea. No entanto, a implantação de catéteres venosos, sobretudo os de longa permanência, especialmente em pacientes com tratamento oncológico, propicia a formação de trombos, que pode migrar para os pulmões, pelo sistema da veia cava superior. Em 70% dos casos de tromboembolia pulmonar, a trombose venosa profunda também está presente nos membros inferiores. Os fatores de risco para embolia pulmonar são vários. Devemos lembrar: idade avançada, história de trombose venosa profunda prévia, pacientes oncológicos, pacientes em repouso prolongado no leito, pacientes com história de trombofilia, paciente em uso de contraceptivos orais, obesidade, tabagismo, cirurgias ortopédicas e também pacientes em uso de terapia de reposição hormonal. Devemos olhar bem em pacientes que apresentam quadro clínico de dor torácica, taquipneia e taquicardia, que apresentam história de repouso prolongado no leito, contraceptivos orais e tabagismo. Existem vários critérios e scores clínicos para avaliação da probabilidade clínica baixa, intermediária ou alta. Você pode utilizar de acordo com a história clínica e os antecedentes desses pacientes. Estes são os dois mais utilizados. E em relação à imagem, o que é que a imagem pode ajudar? Além da imagem, temos também os exames laboratoriais. Um exame laboratorial muito utilizado é o dedímero, que tem uma alta sensibilidade e baixa especificidade, porque ele pode dar positivo nos pacientes com diagnóstico de trombose endovenosa. Porém, ele pode estar elevado também em outras condições, como inflamação, infecção, necrose, gestação e também em pacientes com doença oncológica, devendo ser utilizados com parcimônia, associados ao quadro clínico e exames de imagem. Temos outros também exames como avaliação de gases sanguíneos e eletrocardiograma. Em relação às radiografias, elas são um exame de fácil acesso, onde elas podem demonstrar achados radiológicos que não são específicos para tromboembolismo pulmonar, mas vamos citar alguns achados importantes que podem acontecer nos pacientes com tromboembolismo pulmonar. Por exemplo, o sinal de Westermarck, que é relacionado à redução da transparência pulmonar devido à oclusão da artéria pulmonar de grosso calibre ou da oclusão de múltiplos vasos menores, reduzindo importantemente a transparência daquele pulmão afetado. Outro sinal, o sinal de Fleischner, com aumento do calibre da artéria hepática, geralmente ocorre na artéria hepática direita e artéria interlobar, devido ao presente trombo endoluminal, com aumento do diâmetro vascular. Outro sinal que pode ocorrer nos pacientes com tromboembolismo pulmonar, variando de 35 a 55, é o sinal de Hampton, que é devido à hemorragia ou infarto pulmonar. Geralmente ocorre na
periferia do pulmão, nos lobos inferiores, devido a infartos de pequenos ramos segmentares arteriais pulmonares. Deve também levar em consideração outros diagnósticos diferenciais e assim correlacionar com o quadro clínico deste paciente. No início, utilizava muito a cintilografia pulmonar como exame de screening para esses pacientes, onde na avaliação inicial podemos observar a redução da ventilação-perfusão em determinados segmentos hepáticos e após o tratamento vemos uma normalização da ventilação-perfusão por esse exame de imagem, que é um exame de medicina nuclear. O exame padrão ouro é a angiografia pulmonar, porém é um exame invasivo com alguns riscos de complicações, tem um elevado custo e pouco disponível. É um exame que avalia a arquitetura vascular arterial pulmonar. Então você consegue ver muito bem essa ramificação e dicotomização dos ramos vasculares arteriais pulmonares com bastante eficiência por esse exame. Porém, houve uma mudança em relação à utilização da tomografia computadorizada, que foi utilizada e bastante elogiada neste artigo publicado na New England em 2006, onde demonstrou uma alta sensibilidade e especificidade no uso da angiotomografia para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, apesar de nesta época existirem só tomógrafos detectores de até 16 canais, coisas que hoje existem tomógrafos bem mais eficientes e com excelentes qualidade de imagem para melhorar a acurácia desse diagnóstico. Aqui uma angiotomografia pulmonar, mostrando cortes dessas estruturas, artéria pulmonar principal, artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita, a aorta ascendente, a aorta descendente. Lúmen dessas estruturas vasculares pévio, preenchido pelo contraste iodado. Aqui a veia cava superior, aqui brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Novamente, conseguimos ver todas as estruturas com perfeição pelo exame de angiotomografia pulmonar com o uso do contraste iodado. Aqui um exame, só para mostrar para vocês um pequeno vídeo de como é feito esse exame na prática em janela mediastinal para avaliação dessas estruturas. Tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda, veia braquicefálica direita, esquerda, veia cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, tronco da artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, pévia, sem sinais de falha de enchimento intraluminal. Aqui as câmaras cardíacas, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, septo interventricular, aorta descendente, esôfago, fígado, baço. Então, muito bem demonstrado nesse exame essas estruturas vasculares para avaliação de possível trombolismo pulmonar, onde é solicitada com esse objetivo. Novamente conseguimos ver alguns ramos arteriais pulmonares, segmentares e subsegmentares por esse exame. Novamente a artéria pulmonar principal, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Aqui alguns exemplos de tromboembolismo pulmonar. Então, artéria pulmonar principal, artéria pulmonar direita e esse defeito de enchimento parcial por trombo endoluminal na artéria pulmonar direita. Também trombo endoluminal em segmento arterial bem visualizado pela tomografia. Dessa mesma forma, nesses outros níveis do exame. Outro exemplo de trombos endoluminais, está aqui o enchimento com defeito completo e aqui um defeito de enchimento parcial por trombo endoluminal. Outro exemplo de tromboembolismo pulmonar, no corte coronal, no exame de tomografia computadorizada, uma angiotomografia com contraste, o contraste iodado. Então, o que está radiodenso são arteríolas pévias e aqui arteríolas pulmonares ou ramos segmentares, artéria interlobar direita,
com presença de trombo endoluminal, defeito de enchimento parcial. Então, isso aqui são trombos endoluminais. Dessa mesma forma, no plano sagital, a visualização desses trombos referindo o defeito de enchimento parcial no caso de tromboembolismo pulmonar. Outro paciente, a mesma forma, defeitos de enchimento parciais, artéria pulmonar principal, artéria pulmonar direita com trombo, artérias pulmonares à esquerda com trombos no plano coronal bem visualizados, fechando o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar em ramos subsegmentares também à direita. Aqui, a visualização do sinal de Rampton pela tomografia computadorizada. Então, já um exame em janela pulmonar, não é janela mediastinal, onde vemos essa opacidade na periferia do pulmão, compatível com uma área de infarto pulmonar, tá? No quadro clínico e radiológico de tromboembolismo pulmonar. A visualização do trombo intraarterial, nós faremos essa verificação na janela mediastinal, como já foi relatado anteriormente. Aí o exame de tomografia computadorizada também nos serve para avaliar a área cardíaca e as câmaras cardíacas. Então, na sequência, esse paciente, devido ao evento trombótico, está em risco de choque ou hipotensão, chegando até um distúrbio hemodinâmico com injúria ou disfunção do ventrículo direito, com pior prognóstico. Então, o exame de imagem pode nos dar alguma informação, como aumento das câmaras à direita, aumento do ventrículo esquerdo, aumento do átrio esquerdo em relação às câmaras esquerdas, até com desvio do septo interventricular. Então, isso aqui pode nos ajudar a orientar o médico do sinal de gravidade daquele paciente. Aqui só alguns vídeos para mostrar para vocês a dinâmica do exame de angiotomografia para a visualização do trombo endoluminal. A aorta, veia cava, artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar principal e artéria pulmonar direita, com o trombo endoluminal. E desse lado também, presença de trombos endoluminais. Tá? Esse exame aqui no plano coronal oblíquo para visualizar a artéria pulmonar direita. Então aqui a visualização do trombo dentro da artéria pulmonar direita, todas essas falhas de enchimento parcial, caracterizando o trombo endoluminal. E esse outro corte aqui no plano coronal oblíquo para avaliar a artéria pulmonar esquerda. Então aqui nós vemos o trombo endoluminal na artéria pulmonar esquerda e muito bem visualizado nesta imagem, onde o trombo está dentro da artéria pulmonar esquerda. Então, era isso que eu queria passar para vocês. O exame de diagnóstico por imagem, apesar de não ser o padrão ouro, que é a angiografia, atualmente ainda é a angiografia, mas a tomografia computadorizada com contraste, ou também chamada de angiotomografia do tórax, é um excelente exame para avaliação e diagnóstico do tromboembolismo pulmonar. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.